Olá, pessoal. Aqui é Kleber Galúcio, professor dos cursos de extensão do Instituto Infinet, nessa oportunidade de mais uma Screen Cam, completando a aula anterior, tá, que é de sintaxe do CSS, onde nós observamos que nós temos os seletores, propriedades e valores. Ok? Nessa Screen Cam, nós vamos observar quais são os tipos de seletores que nós temos no CSS. O seletor mais comum é o seletor simples. Então, o seletor simples funciona da seguinte maneira. Nós temos uma tag, tá? Ela é geralmente formada por uma tag, tá bom? E onde nós colocamos as propriedades, dois pontos, valores, certo? E fechamos assim essa declaração nessa tag. Como assim, Kleber? Que tipo de seletores a gente vai usar? Que tipo de tags a gente vai usar? As tags em HTML, normais, tá bom? Como, por exemplo, a tag P. Eu poderia declarar que a cor do texto, tá, é cinza, tá bom? E ainda podemos declarar, por exemplo, text decoration, tá, que eu quero que ele fique, por exemplo, sublinhado. Então vou botar aqui underline e pronto, já fechamos aqui no caso essa tag. Para, por exemplo, uma tag de estrutura, como a header, por exemplo, nós temos aqui a tag header, onde nós podemos ter uma largura para o nosso trabalho de 940 px, ponto e vírgula, um padding de 10 px e um background de colocar aqui o mesmo cinza, né, mesmo grafite, no caso para essa tag, ok? Esse no caso aqui, gente, é o seletor simples, que é formado geralmente por tags, tá, em HTML. Nós também temos os seletores múltiplos, tá bom? Como por exemplo, seletor múltiplo é sempre separado por vírgula. Então, no caso, essa tag, teríamos no caso uma tag 2, onde nós teríamos propriedades e valores. Ok? Valores. Ponto e vírgula. Bom, nesse caso, essa tag funciona da seguinte maneira. Deixa eu só nomear aqui rapidinho para vocês terem uma referência legal, que são seletores múltiplos. Bom, os seletores múltiplos funcionam da seguinte maneira. Eles possuem uma característica interessante de afetar duas tags ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui a tag H1, vírgula tag H2, ok? Dizendo que a cor vai ser um laranja, por exemplo. Tá bom? Então, nesse caso, eu estou declarando que a tag H1 e a tag H2 ficarão com a cor laranja. Tá bom? Eu também poderia dizer o seguinte, com relação à nossa estrutura. Eu tenho um header, vírgula, um footer, que vai ter uma largura, um background, né? Vamos declarar aqui um background. Dois pontos aqui, no caso eu já vou dizer que esse background vai ser cinza, tá bom? Ok? No caso aqui são seletores múltiplos. O próximo seletor seria um seletor composto. O seletor composto, vou botar aqui seletor composto. Seletor composto, opa, aqui eu inverti, vamos lá, seletor composto. Seletor composto, ele vem com uma tag, eu vou botar aqui tag 2, bom? E entre chaves eu vou botar aqui a propriedade, dois pontos, valores. Opa, valores. Beleza, deixa eu dar um espacinho aqui, só para vocês se acostumarem a fazer uma coisa um pouco mais limpa. E pronto.
Aqui no caso, o seletor composto, ele vem com uma série de tags nesse caso, tá? Como, por exemplo, eu tenho aqui, podem ser tags ou podem ser outros tipos de seletor, tá? Que a gente ainda vai ver. No caso, o seletor composto, ele é um seletor que apenas é influenciado, aqui no caso, o seletor, a tag 2 só seria afetada, só seria formatada se estivesse dentro de sendo influenciado por uma outra tag. Vou dar um exemplo aqui bem simples. No caso, uma tag que é altamente influenciada é quando a gente usa uma lista, nós temos um item de lista e nós temos a tag A, que é a tag de link. Então aqui eu vou dizer que a cor desse elemento vai ficar com uma corzinha, vou botar o F60, que é o laranja, tá bom? Indicando que o link só ficaria afetado se fosse um item de lista e se estivesse dentro de uma lista não ordenada. Nós usamos isso porque nós podemos ter vários links dentro da nossa página. Se eu apenas declarar com um seletor simples, nesse caso aqui, com a tag A, tá bom? E começar a declarar o F60, ponto e vírgula, fechei. Aqui no caso, se eu fizesse dessa maneira, eu influenciaria todos os links do site. Tá? Então essa não seria a maneira correta de fazer com que um link que faz parte apenas de uma área, como por exemplo, esse aqui faria parte de um menu, por exemplo. Então o link dentro de um menu, ele teria que obrigatoriamente estar dentro de um item de lista e dentro de uma lista não ordenada. Isso é o seletor composto, tá bom? Ok? Outra coisa, nós temos também, deixa eu subir um pouquinho a nossa tela, nós temos também o seletor classe. Bom, um seletor classe é o seguinte: a classe ela é representada pelo ponto. Então nós temos aqui colocar ponto, digitar o nome do seletor, pode ser o nome que a gente quiser, tá bom? Abrir chaves, aí nós temos aqui a propriedade, pontos de valor, ok? Ponto e vírgula, pronto. Bom, nesse caso, o que estaria acontecendo? Eu tenho um destaque dentro do meu texto, dentro do meu código, onde eu preciso deixar um trecho do texto em vermelho, em negrito, em sublinhado, essas coisas, né? Então eu digitaria aqui, ó, ponto vermelho, abro chaves, aí eu colocaria aqui, ó, color, dois pontos, tralha 900, isso vai me dar um vermelho bem forte, ponto e vírgula, aí eu vou botar aqui, se fosse colocar em negrito, eu posso colocar um font weight, deixa eu ver aqui, um font weight bold, tá bom? Isso aqui já me deixaria com um texto separado, onde, na verdade, a nossa questão é deixar o texto em vermelho. Por que nós usaríamos a classe? A classe, na verdade, sempre pode se repetir. A classe sempre vai ser usada para que eu possa definir vários elementos dentro da nossa página. Então eu posso ter vários textos em vermelho declarados e formatados a partir dessa declaração de classe. Então, seria muito simples a gente simplesmente chegar e colocar uma classe dentro de um atributo de uma tag e chamar essa opção em vermelho, qualquer elemento, tá ok? Bom, uma outra maneira que a gente pode ter um seletor, deixa eu subir mais um pouquinho aqui a tela, seria o seletor ID. Seletor ID é representado por uma tralha, tá? Então, seletor, aí nós vemos aqui a propriedade, dois pontos de valor, tá bom? Por que nós usaríamos o ID?
O ID seria usado basicamente assim. Então eu tenho aqui, digamos, a tralha logo para representar a marca da empresa, o espaço para representar a marca da empresa, que eu colocaria aqui, digamos, um exemplo de uma largura. Opa, ter errado aqui, width, 2 pontos. Nós temos uma largura de 200 px, ponto e vírgula por uma altura de 100 px, sei lá, ponto e vírgula, vamos botar aqui margin, um exemplo aqui, margin topo 10 px, à direita 0 px, abaixo eu vou deixar 0 px e à esquerda eu vou deixar 20 px. Só um exemplo aqui para que a gente possa ter um ponto de referência. E aí você vai observar o seguinte, nós estamos declarando aqui que estamos usando, dentro de um atributo em HTML, nós estamos usando um ID, tá? E nesse ID, a gente vai colocar, no caso, um item que não se repete no site, tá? Digamos que a marca vai aparecer no canto superior esquerdo do site, o que é muito comum, para que você possa mostrar a marca da empresa. Então, eu já vou criar uma tag com o ID, com uma classe, desculpem, com o atributo ID, e nesse atributo ID a gente acaba chamando essa marca aqui, é um item que não vai se repetir na nossa página, tá bom? Então, no caso, eu já declararia esse seletor para itens que não se repetem, tá bom? Então, a classe é um item que se repete, aqui no caso, o seletor, o ID, ele na verdade não se repete, tá bom? Vou colocar aqui apenas uma referência de como isso apareceria dentro do HTML. Por exemplo, eu tenho aqui a tag P e chamaria uma classe, tá? Que ficaria dessa maneira, vermelho, tá? Como se eu estivesse chamando texto em vermelho. Como se eu estivesse chamando no HTML, tá? Isso aqui é só um exemplo, gente, para vocês observarem como é que ficaria a chamada dessa declaração vermelho dentro do nosso HTML. Aqui no ID, a declaração seria mais ou menos assim, div id igual, entre aspas, logo, tá bom? Aí eu já vou chamar aqui a tipo, marca da empresa, tá bom? Marca da empresa. E vou fechar essa div. Assim que apareceria essa marca, no caso, dentro do código em HTML. Tudo bem? Então, aqui no caso, também nós poderíamos fazer o seguinte. Mais um tipo de seletor, que é a pseudoclasse. Bom, a pseudoclasse é usada para itens que são influenciados pelo mouse, pelo comportamento do mouse. Como, por exemplo, quando eu coloco o mouse em cima de um documento, de um link, por exemplo. Coloco o mouse em cima de um link e ele vai mudar a cor, vai ficar mais escuro, vai mudar a fonte, vai mudar o texto, vai mudar o quê? Então a gente vai declarar nessa pseudoclasse. A pseudoclasse, ela parece, no caso, tá? Vou botar aqui tag 1, tag 2, tá? Só que nós vamos dizer nessa tag 2 qual é o comportamento com relação ao tipo de comportamento do mouse que a gente vai aplicar, tá bom? Então aqui nós teríamos a propriedade, dois pontos valor, e vírgula, fechei, tá? Como é que funcionaria isso? No caso, nós criamos o seletor que simplesmente fez aqui uma opção de seletor composto, tá? Para que eu pudesse declarar, no caso, que o nosso link vai ficar laranja se estiver dentro de uma lista não ordenada. Nesse caso aqui da pseudoclasse, nós vamos fazer basicamente a mesma coisa. Então, ó, o L, li,
A. Só que nós vamos inserir o A dois pontos hover, vamos colocar dois pontos hover para dizer assim, quando o mouse estiver em cima, nós vamos ter uma cor de fundo um pouquinho diferente. Aí, por exemplo, no caso, eu vou botar um tralha CCC, que é um cinza bem clarinho, tá bom? Então, toda vez que eu colocar o mouse em cima do link naquela lista não ordenada, nós teremos um fundo cinza, apenas para destacar esse tipo de comportamento do mouse, tá? Para criar uma interação entre o usuário e o site, o visitante e o site, tá bom? Então, pessoal, esses são os tipos de seletores que nós temos para o CSS, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Assistam várias vezes, quantas vezes forem necessárias, para que vocês possam fixar essas informações que são extremamente importantes dentro do seu aprendizado com CSS. Tá bom, galera? Então, até a próxima!